Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, no início de mês eu estarei trazendo um vídeo aqui no YouTube um pouco mais longo para tratar de algum assunto que demande mais tempo. Então esse vídeo vai ser mais longo, porque a gente vai estar trabalhando algo mais complexo, que a gente vai estar estudando a história da loucura a partir do livro História da Loucura do Foucault, que é um livro grande, né? Mas eu vou dar um resumão geral do livro neste vídeo. Por isso que vai ficar um vídeo um pouco longo. Mas eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho, a fim de que você possa receber novas notificações. Esse vídeo vai ser composto, assim como o livro, por 3 grandes partes. Na primeira parte, nós estaremos falando da exclusão do louco na Idade Média até a ligação da loucura com o crime na Idade Clássica. Na segunda parte, nós estaremos considerando a consciência da loucura. E na terceira parte, por fim, para a gente encerrar, a gente vai estar considerando da ruína da internação ao suposto olhar humanitário para o louco. Então, é importante dizer que o livro História da Loucura na Idade Clássica, ele foi escrito pelo filósofo e historiador Michel Foucault, e o livro começa mostrando como durante toda a Idade Média e por muito tempo no decorrer da Renascença, a loucura estava ligada ao mal, e como a partir da Idade Clássica, que Idade Clássica é a modernidade, o Foucault usa o termo Idade Clássica para se referir ao início da modernidade, a loucura e o crime eles passam a estar implicados. Em seguida, o Foucault trata da consciência da loucura e das imagens que se constituíram sobre o louco no classicismo, pensando que a Idade Clássica, como a Idade da modernidade, aquela Idade Clássica não é a Idade Clássica lá da época da Grécia Antiga, é a Idade Clássica no sentido da que começa com a Renascença, com a modernidade. E por fim, o livro ele trata da reforma realizada por Pinel, que visava um tratamento supostamente mais humanitário do louco. Então vamos considerar a primeira parte do livro, que é da exclusão do louco na Idade Média até a ligação da loucura com o crime no início da Idade Clássica. Vamos pensar aqui na Idade Média. Na Idade Média existiam o que eram chamados de leprosários. E os leprosários haviam se multiplicado por toda a Europa e as cidades em que esses leprosários ficavam às vezes eram chamadas de cidades malditas. Tinha espaços que eram espaços de isolamento para pessoas que tinham lepra. Porque a lepra é uma doença da pele, e ela é uma doença transmissível. Então o que acontece? Para as pessoas não se contaminarem com a lepra, vão se construir os leprosários, que serão espaços, na Idade Média, em que as pessoas com lepra serão isoladas. Mas a lepra, como um surto de lepra, ele vai passar. Vai durar um tempo, vai ter o surto da lepra, mas a lepra vai passar. E esses espaços, que eram os leprosários, vão começar a ficar vazios. Vão começar a não ter ali tantas pessoas, já que a lepra havia praticamente sido erradicada ali no mundo ocidental. Então, esse estranho desaparecimento não foi um efeito que foi longamente procurado. Não era o objetivo assim das práticas médicas fazer a lepra desaparecer. Mas acabou sendo um resultado espontâneo da segregação. Então, o fato de que as pessoas foram isoladas acabou fazendo com que realmente a lepra ela parasse de se espalhar tanto e as pessoas ficassem com lepra. Então, controlou-se o surto a partir do isolamento. Não foi algo totalmente planejado, mas acabou sendo uma consequência espontânea desse isolamento. Outra questão que também contribuiu para isso foi que também, após o fim das cruzadas, houve uma ruptura com os focos orientais de infecção. Então você tinha as cruzadas, em que as pessoas elas iam ali para terra, entre aspas, santa, faziam suas cruzadas ali contra os muçulmanos, e aí eles iam para o Oriente, e ali eles contraíam lepra também dessas regiões. Então, com o fim das cruzadas, esses focos orientais de infecção, eles também vão desaparecer, fazendo com que o surto de lepra diminua. Então a lepra ela vai acabar desaparecendo. E aí os leprosários, que era onde os leprosos eram isolados, eles vão perder sua utilidade. Eles não vão ser mais destinados a suprimir a lepra, já que o surto está controlado. E aí o que acontece? Esses lugares que são isolados, que são distanciados do povo, eles vão ter que servir para algum outro propósito. Aquilo que sem dúvida vai permanecer por muito tempo, mais do que a lepra, é a ideia de isolar certas pessoas, de impedir que certas pessoas contaminem os outros, não mais com a doença literalmente, mas talvez
com crime, com pecado, com a loucura, com a depravação. Então, esses espaços que antes eram espaços de isolamento de pessoas leprosas, esse espaço que é um espaço estigmatizado, com a ideia de exclusão, com a ideia de tirar do seio da sociedade aqueles que podem contaminar a sociedade, eles vão servir de espaços de segregação. Então, se retiraram os leprosos do mundo e da comunidade, e sua existência foi banida para esses espaços de isolamento. Mas agora que não há mais os leprosos, algum outro tipo de grupo precisa ser mandado para lá. E aí, ao invés de mandar pessoas leprosas, já que a lepra está erradicada, as primeiras pessoas que vão ser mandadas para esse espaço serão as pessoas com doenças venéreas, né, que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, uma pessoa com AIDS, uma pessoa com gonorreia, uma pessoa com sífilis, né? Essas pessoas que têm alguma doença sexualmente transmissível, ou que hoje a gente chama de infecção sexualmente transmissível, e que na época a gente vai chamar de doenças venéreas, elas vão ser mandadas para esses espaços de isolamento. Olha, antes a gente manda as pessoas leprosas para elas não nos contaminar para lá. Agora nós mandamos as pessoas com doenças venéreas para que elas não nos contaminem para esses espaços de isolamento. Mas não só isso. É necessário que se isole essas pessoas porque elas são depravadas, né? Em geral, vai se pensar assim, se a pessoa pegou uma doença sexualmente transmissível, é porque essa pessoa é uma pessoa depravada. E ela então deve ser isolada da sociedade. Ela não deve viver entre a sociedade, porque é uma pessoa depravada, é uma pessoa promíscua, uma pessoa que corrompe a moral e os bons costumes. E assim, ao final do século XV, esses doentes vão ser recebidos em diversos hospitais de leprosos. E aí a gente vai ter o que a gente chama de modo de internamento. As pessoas vão ser internadas nesses espaços, tal como depois vai se constituir no século XVII. A doença venérea, então, ela passa a ser isolada. E aí, numa certa medida, né, ela passa a ser associada com uma noção de loucura. A pessoa que tem uma doença venérea, ela é associada com a pessoa louca, a pessoa que requer o isolamento da sociedade. Então, a gente precisa entender esse processo aqui. Primeiro, a gente tem os leprosários. Os leprosários eram lugares de isolamento, segregação e exclusão. Depois, esses leprosários vão ser espaços para mandar as pessoas com doenças sexuais. E aqui a gente já tem que começar a pensar uma coisa, que a doença sexual e a loucura eram coisas associadas. Né? Depois, mais para frente, vai surgir a psicanálise, bem mais para frente, mas a psicanálise vai deixar isso mais claro, essa associação entre sexualidade e doença mental, ou uma psicose, ou alguma coisa nesse sentido, ou alguma neurose. Então, a noção que a gente pode pensar aqui na nossa mente é que também, se a gente pensa numa pessoa com doença sexual, também é uma pessoa que é imoral, depravada, que tem uma vida imoral, e que também é uma pessoa doente. Doente mentalmente, doente de mente. A pessoa que tem uma doença sexual, então ela tem uma mente depravada, uma mente corrompida. E ela está doente também de loucura. Então você já começa a perceber o que esses espaços vão se tornar, né? Antes de a loucura ser dominada, por volta da metade do século XVII, antes que vão se ressuscitar em seu favor velhos ritos, ela tinha sido ligada a todas as experiências maiores da Renascença. Então, assim, na Renascença, que é quando há um renascimento cultural, quando vai se produzir arte, quando vai se produzir arte não necessariamente mais ligada à igreja, né, vai se retomar muito do que era da Grécia Antiga, da Roma Antiga, dessa cultura que se perdeu por um tempo. Essa cultura vai ser resgatada e a loucura vai ser um tema dessa arte, dessa cultura. Então você vai ter uma pintura que chama A Naus do Louco, né, que você tem um navio e os loucos estão dentro desse navio e eles são mandados para o mar. O que essa arte representa para a gente, né? Depois vocês podem pesquisar, né, o quadro Navio dos Loucos, que você tem os loucos dentro de um navio e eles são mandados pelas águas. Ou seja, a gente está mandando os loucos para longe de nós. Então a água é vista como símbolo também, né, desse afastamento. Eu coloco o louco no navio e mando ele embora, mando ele para fora. E aí a gente vê então como a loucura vai sendo representada nessa época. E aí a gente pode dizer, se o Foucault vai falar, que há duas experiências sobre a loucura nesse contexto. Uma que é a visão cósmica da loucura e o outro que é um movimento de reflexão moral. O que vem a ser a visão cósmica? A visão cósmica é a ideia de que há um elemento trágico que liga a loucura às assombrações. Então o louco é uma coisa que assusta, é uma coisa trágica, é uma coisa que causa medo, que causa assombro. E você tem os movimentos de reflexão moral, que é o elemento crítico relacionado à ligação que o homem mantém consigo mesmo. Por quê?
Nós parece encontrarmos dentro de nós mesmos uma certa loucura. Parece que quando eu vejo louco, ele tem os surtos de agressividade, ou ele tem as paranoias, alucinações. Na verdade, parece que isso não está tão distante de nós mesmos. Né? Pensando aqui na mentalidade do homem racional que se acha, né, dono da razão e que olha para as outras pessoas que têm essas experiências como pessoas doentes. E ele olha para essas pessoas, mas ao mesmo tempo, quando ele olha, mesmo que ele faça esse exercício de pensar assim, eu sou o normal, eu sou a pessoa na posse das minhas faculdades racionais, e essa pessoa está num surto de loucura, ele percebe que aquilo não é tão diferente do que ele encontra dentro de si mesmo. Né? Ele também tem pensamentos, ele também tem ações e expressões que, se olhado mais de perto, a gente diria que é uma loucura. Então, a gente vai ter um confronto aqui entre a consciência crítica e a experiência trágica, né? E que vai influenciar o que vai ser produzido culturalmente na Renascença em relação a isso. E aí, no século XVI, a experiência da loucura ela se viu finalmente confiscada pelos privilégios da reflexão crítica, de tal maneira que no limiar da era clássica, todas as imagens trágicas evocadas na época anterior se dissipam na sombra. Então, a gente vai ter um movimento em que a expressão da loucura como algo trágico vai perdendo sua força, então essa representação da loucura como assombroso, como trágico, vai perdendo a sua força, e a gente vai ter depois um exercício agora de capturar essa loucura por meio do conhecimento, então por meio do estudo, por meio da ciência. E aí a gente pode apresentar os seguintes pontos que são indispensáveis nessa evolução a fim de compreender a experiência que a idade clássica vai fazer da loucura. O Foucault lista 2 pontos importantes. O primeiro, de que a loucura ela se torna uma forma relativa à razão. E a segunda, que a loucura ela torna-se uma das próprias formas da razão. Então, assim, nesse estudo, vamos capturar a loucura, vamos entender a loucura a partir de uma consciência de reflexão racional. O que se vai perceber primeiro? Que a loucura é uma forma relativa à razão. A loucura não tem mais uma existência absoluta. Ela existe apenas relativamente à razão. Então a gente só pode falar que tem o louco porque o louco está fora da racionalidade ou porque ele não se enquadra na racionalidade normal. Então o louco é o irracional. Então o louco ele se define não em si mesmo. A loucura não é uma coisa em si mesma. Ela é uma negação, uma deficiência de uma outra coisa que é a razão. Então só a loucura como negação da razão ou como deficiência da razão. A loucura é o irracional. E outra maneira de perceber a loucura é pensá-la como uma das próprias formas da razão. Então a loucura é um momento difícil, porém essencial na obra da razão. É através dela, e mesmo em suas aparentes vitórias, que a razão se manifesta e triunfa. A loucura é para a razão sua força viva e secreta. Então também vai se pensar que a própria razão já carrega dentro de si a semente da loucura, vamos por assim dizer. Então a loucura ela não está necessariamente em oposição à razão, mas ela é uma forma modificada em que essa razão pode aparecer. E aí, no século XVII, vão se criar vastas casas chamadas casas de internamento, que são hospitais, prisões e casas de detenção onde os loucos serão mandados. Essas casas de internação, elas vão ganhar uma grande proporção e vão servir também, agora vamos prestar atenção, o que acontece aqui? Para hospedar os miseráveis. Olha que interessante, olha esse processo que, para vocês entenderem como foi se ampliando o espaço do internamento, o espaço do manicômio, dos hospícios. Primeiro, a gente tem na Idade Média os leprosários como lugar onde você isola as pessoas com lepra. Depois, no final da Idade Média, assim como a erradicação da lepra, vai ser mandado para esses espaços as pessoas com doenças venéreas, doenças sexuais. E aí a noção de doença sexual vai ser associada com a loucura, com uma mente corrompida. E aí vão se criar várias casas de internamento, de hospitais, de prisões, mas que também vão ser espaços onde as pessoas miseráveis serão mandadas. Uma pessoa que não tem dinheiro para comer, que não consegue trabalhar, uma pessoa que está ali vivendo, hoje a gente falaria em situação de rua, que não tem comida, elas também são mandadas para esses espaços. Porque ali os pobres podem, ser acolhidos, podem, por exemplo, trabalhar, ser colocados para trabalhar ou ser levados para esse espaço. Então, na verdade, a pobreza também passa a ser mais uma coisa que leva as pessoas para esse isolamento. Então, entre aspas, a gente vai dizer assim que esses espaços de isolamento, eles vão dar uma certa hospitalidade aos pobres.
O internamento, né, cujos indícios são encontrados em toda a Europa do século XVII, é um assunto de polícia, né? Polícia no sentido preciso que era da era clássica, que é o conjunto das medidas que tornam o trabalho ao mesmo tempo possível e necessário para todos aqueles que não poderiam viver sem ele. Então, né, essas casas de internamento vai ter essa ideia assim de que o trabalho é importante. A gente tem que colocar essas pessoas para trabalhar. Então, esses pobres, miseráveis, precisam ser levados para esses espaços e submetidos ao trabalho. Mas aqui é um trabalho quase análogo à escravidão, se a gente for parar para pensar. Essas pessoas miseráveis, elas não conseguiam um trabalho remunerado. Então, elas estão pobres, miseráveis, e elas são levadas para esses espaços para trabalhar de maneira forçada, como se fosse uma escravidão, análogo à escravidão. Né? E aí o internamento, no entanto, apresenta uma evolução. Né? Os hospitais eles vão substituir as medidas de exclusão puramente negativas por medidas de detenção. Eles surgem como resposta à crise econômica que afeta o mundo ocidental nesse século. Né? Por um bom tempo, a casa de correção ou os locais do hospital geral servirão para a colocação dos desempregados, dos sem-trabalhos e vagabundos. Mas fora dos períodos de crise, o internamento adquire um outro sentido. Não se trata mais de prender as pessoas que não têm trabalho, mas de dar trabalho aos que foram presos, fazendo servir com isso a prosperidade de todos. Assim, o internamento ele fornece mão de obra barata nos tempos de pleno emprego e de altos salários. E em períodos de desemprego, ele funciona como uma reabsorção dos ociosos e proteção social contra a agitação e as revoltas. Então, vamos pensar aqui o que acontece. Vamos lá, vamos supor que a gente está no Brasil, mas né, a gente está num momento de crise econômica. Então, na Europa, né, ali para o século XVII, XVIII, vamos pensar que a gente está nesse período e está tendo uma crise econômica, está tendo muita fome num determinado país, sei lá, na França. Então, a França da Europa do século XVII, XVIII ali, está num momento de miséria, de muitas pessoas passando fome. Uma parte da população, então, considerável, ela vai estar em situação de miséria. Estando em situação de miséria, estando ali sem ter o que comer, sem ter como trabalhar, sem ter como se alimentar, desempregado, o que vai acontecer? Se a sociedade não faz nada em relação a essas pessoas, se deixa elas ali nessa situação, o que pode acontecer? Esses miseráveis, eles podem fazer montins, podem fazer revoltas, né? Na França, né, a gente sabe que na Revolução Francesa aconteceu bastante isso. Né, havia uma miséria muito grande, faltava pão, faltava comida, e a população se revoltou. Então, como que vai acontecer? As pessoas que estão em miséria, existe uma maneira, né, de evitar então que elas se revoltem, que é levar elas para esses espaços de detenção nesses períodos de crise. Ao invés de deixar elas ociosas, sem trabalho, desempregadas e miseráveis, de modo que elas possam se revoltar, elas são levadas para essas casas de detenção, onde elas são submetidas ao trabalho forçado, onde teoricamente então se dá trabalho para elas, onde elas podem trabalhar, mas também se possibilita que elas trabalhem sem ter que se gastar dinheiro com elas. Ou seja, o que acontece? Eu tenho uma mão de obra barata, então eu transformo essa massa ociosa que poderia se revoltar como uma massa trabalhadora que eu vou colocar para trabalhar, mas sem dar dinheiro para essa pessoa. Ou seja, eu consegui resolver o problema econômico de um jeito bastante interessante, porque ao mesmo tempo eu impeço uma revolta e ao mesmo tempo eu garanto produção de lucro, produção de coisas, produção de dinheiro, né, com mão de obra praticamente análoga à escravidão. Então é uma maneira de resolver esses problemas econômicos. E aí o que acontece? Quando né, o período de desemprego ele vai passando e as pessoas vão tendo mais condição fora desses momentos de crise, o internamento né, ele vai ser esses espaços de dar trabalho aos que foram presos, fazendo com que eles sirvam para a prosperidade, né, para a produção de dinheiro. Então a gente já percebe aqui como o capitalismo se articula, como o próprio capitalismo, os espaços de isolamento, os hospitais, os hospícios, as casas de internação, elas cumprem um certo papel dentro do capitalismo de garantir que uma certa massa miserável não se revolte e também que ela conceda para a sociedade uma mão de obra barata. E aí, desde os primeiros meses do internamento, os doentes venéreos, como eu disse, muitos que vão, depois dos leprosos, né, os primeiros que vão ser levados para esses espaços são as pessoas com doentes sexualmente transmissíveis, eles vão ser considerados aqueles que pertencem por excelência ao que se chama hospital geral, né, que é o grande hospital
onde essas pessoas vão ser isoladas. E aí, nesse grande hospital geral, poderia se aplicar castigos aos que tinham doenças venéreas. Então a gente pensa aqui, né? Qual que era o tratamento que era dado nesses espaços? Como se tratava as pessoas que eram levadas para lá? Se tratava elas com castigos. Né? Você tinha uma concepção de dois tipos de pessoas com doenças venéreas. Aquelas pessoas que tinham doenças venéreas por uma questão que não foi da escolha delas. Por exemplo, a mãe tinha AIDS e ficou grávida, né? E aí, vamos imaginar essa situação, né? Talvez seja um pouco mais moderno pensar assim, mas vamos pensar uma mãe que tem uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, e aí ela passa para o filho que nasce com essa doença. Tá, essa pessoa vai ser mandada para o hospital geral, mas vai se entender, essa pessoa tem essa doença não por causa de uma devassidão. Enquanto uma outra pessoa que pegou a doença na relação sexual, ela pode ser pensada como uma pessoa depravada, e portanto ela precisa receber castigos. Então, no hospital, poderia se aplicar castigos aos que tinham doenças venéreas, mas esse castigo tinha um sentido moral, pois os castigos só podiam ser aplicados àqueles que contraíram sua doença pelo que era chamado devassidão, ou seja, aqueles que contraíram essa doença, né, fora do casamento. Se a pessoa contraiu até mesmo dentro do casamento, aí tudo bem, porque está dentro do matrimônio, sexo dentro do casamento, ok. Mas se essa pessoa contraiu fora do contexto do casamento, aí ela recebia então os castigos como formas de tratamento. E aí, durante 150 anos, os doentes venéreos, eles vão ficar lado a lado com os loucos no espaço de uma mesma prisão. E vão se atribuir a estes, aos loucos, durante muito tempo, um certo estigma, onde se trairá para a consciência moderna um obscuro parentesco que lhes destina a mesma sorte e os mesmos lugares no mesmo sistema de punição. Então, o louco e o doente depravado é associado. Então, você pensa que essas duas figuras, a figura do louco e a figura do depravado, sexualmente vão se confundir. Né? Quem que é o louco? O louco é o depravado. Quem que é o depravado? O depravado é o louco. Então vai se misturar um estigma e ele deve ser então segregado. Então forma-se um parentesco também entre tratamento da loucura e penas da devassidão. Por quê? Como se trata uma pessoa que adquiriu a doença sexualmente transmissível por meio da devassidão? Se trata ela aplicando castigos em seu corpo. Então como se trata uma pessoa que é louca? Da mesma forma, se a loucura tem a ver com a devassidão, como se trata a loucura? Por meio de castigos. Os castigos são o tratamento da loucura. Então é um discurso de, a gente está fazendo isso para curar, para tratar. Mas na verdade a gente está aplicando castigos. Então a gente pensa nos choques elétricos, nos banhos gelados, nas lobotomias, né, que você corta uma parte do cérebro. Tudo isso é vendido como estamos tratando o louco, mas na verdade estamos punindo o louco, estamos castigando o louco, porque a gente transferiu a lógica das penas aos depravados sexuais para um suposto tratamento da loucura. Então foi justamente o racionalismo, essa ideia da razão, de que a gente está tratando o louco, e que tem esse discurso de que é um tratamento médico, que autorizou essa confusão entre castigo e remédio. Uma quase identidade entre o gesto que pune e o gesto que cura. A razão médica, ela faz o bem ao mesmo tempo que faz o mal, porque ela vem do discurso assim, a gente está curando a pessoa, a gente está tratando a pessoa. Mas, na verdade, o que se está fazendo é castigando a pessoa como se ela tivesse, ela tivesse realizado um pecado. Né? Então, se articula uma coisa moral, ao mesmo tempo em que busca o reestabelecimento da saúde. Se busca um suposto reestabelecimento da saúde por castigos. Isso até hoje, né? A gente percebe como essa ideia ainda está presente, né? Na verdade, o louco precisa ser isolado. O louco, na verdade, ele está assim porque ele quer, porque ele é mau, porque ele é vagabundo. Percebe a associação de novo com os pobres, os miseráveis que vão para esse espaço? E como esse discurso continua sendo reafirmado, né? Então, a pessoa louca, a pessoa que tem algum transtorno mental, ela é assim porque ela é um vagabundo, depravado, alguma coisa nesse sentido, e que ela precisa de um tratamento que se dá por meio de punições. Então, quando a época clássica internava todos aqueles que, em virtude de uma doença venérea, né, de alguma forma haviam contraído essa doença, essas pessoas deveriam ser isoladas, e agora a gente tem que pensar numa coisa. Quem são as pessoas com doença venérea? As pessoas com doença venérea são as pessoas depravadas sexualmente. Quem são as pessoas depravadas sexualmente? A gente pode pensar em todos aqueles que fazem sexo fora do casamento. Mas também a gente pode pensar em alguns grupos que são estigmatizados, como os homossexuais. Então, assim, né, o termo homossexual mesmo, ele vai surgir só ali no final do século XVIII e XIX,
né? Só ali no século XVIII e XIX, né? Eu acho que já no século XIX, bem no finalzinho, mas já surge também nesse contexto de a homossexualidade é uma depravação. Uma coisa que é importante dizer, o termo homossexualismo, a primeira vez que ele foi usado não foi no sentido ruim, né? Ele foi usado numa literatura, acho que num romance, num sentido positivo. Mas o termo homossexualidade ganhou popularidade e se estabeleceu com a psiquiatria. Então, houve um uso do termo antes da psiquiatria, mas quem começou a usar mesmo o termo homossexualidade, ou o termo homossexualismo na época, foi a psiquiatria, foi o discurso médico, com a noção de que a homossexualidade era uma doença, uma loucura, um transtorno mental. Percebe isso? Percebe a associação? Por quê? Por quê? Porque esses espaços de isolamento das pessoas é um espaço que inicialmente é de isolamento das pessoas depravadas sexualmente. Então a depravação é associada com a loucura. Logo, o homossexual, que é um depravado, que pega doenças venéreas, o que ele é? Ele é louco. Ele tem um transtorno mental, isso até recente. A gente sabe que até a década de 70, né, a APA, a Associação de Psicologia Americana, considerava a homossexualidade uma doença. Até 1999, aqui no Brasil, ainda não tinha uma resolução que proibia trabalhos com cura gay. Então e até hoje tem pessoas, infelizmente, trabalhando com isso, né, e tal. Então a gente percebe o quanto que a psicopatologia, ou seja, a classificação das doenças mentais, vai herdar uma série de preconceitos dessa história. Então, quando a gente olha para uma classificação do que é doença mental, a gente não pode esquecer que, historicamente, os espaços de isolamento da loucura eram, primeiro, dos leprosários, ou seja, pessoas que podem contaminar a sociedade e que, portanto, devem ser isolados. Depois, dos doentes venéreos, ou seja, loucura tem a ver com depravação, igual da homossexualidade, e tem a ver também com a pobreza. Esses espaços são espaços em que os miseráveis são mandados para lá, os desempregados, aqueles que não conseguem trabalhar. Esses três pilares vão influenciar, então, o que a gente vai considerar no discurso médico como sendo um transtorno mental. Por exemplo, o que é transtorno mental? Transtorno mental, vamos lá, vamos pegar aqui de novo a questão da depravação dos doentes venéreos. As perversões sexuais, a gente vai ter uma lista de perversões sexuais. O que é, né, uma doença mental? Uma doença mental é uma coisa que impede a pessoa de trabalhar, que prejudica ela de exercer sua função de trabalho na sociedade. Então, se a pessoa está deprimida, ela não consegue trabalhar, ela é um louco, né? Então, a gente vai percebendo assim, né, que vai havendo uma associação da loucura com vários estigmas. E a gente vai ter então o nascimento da psicopatologia. A psicopatologia ela vai surgir, né, como uma tentativa de classificar a loucura, de criar categorias, né? Só que ela vai tentar reencontrar essa culpabilidade misturada na doença mental. Então, ela não vai se libertar completamente de toda a associação que a loucura teve com coisas ruins. É importante lembrar também que a loucura, se a gente pensar nos vagabundos, os que não trabalham, isso também é crime. Então a loucura também vai ser associada com um crime. E aí a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, na Idade Média, você tinha a mulher, né? Que aí ela tá no pecado, na imoralidade. E essa mulher é feiticeira, por exemplo. As feiticeiras que eram levadas para as fogueiras, né? Porque tinham visões ou porque de alguma coisa nesse sentido elas eram queimadas. E depois você vai ter a noção de histeria na psicopatologia. Então você percebe que tem uma influência histórica. Né? A mulher é estigmatizada como aquela que é louca, como aquela que tem um problema de doença mental, porque tem a ver com feitiçaria, com magia, com adivinhação. Da mesma maneira, né, o crime, a loucura é associada com crime, o vagabundo é criminoso, aquele que não trabalha é criminoso. Então, aquilo também que a loucura traz, por exemplo, o suicídio é um crime. Alguns países, inclusive, vão punir o suicídio. Né? É engraçado porque o suicídio em alguns países na Europa vai ser punido com pena de morte. Olha que coisa curiosa, se a pessoa tentar suicídio, ela pode ser condenada à pena de morte, né, por causa dessa tentativa. Então a gente percebe que vai haver uma mistura muito complexa de coisas. A psicopatologia, a classificação dos doentes mentais vão surgir num contexto histórico em que a gente vai ter uma associação entre loucura, entre patologia, entre patológico, com crime, com vagabundagem, com miséria, com falta de trabalho, com depravação. Olha quantas noções vão estar por trás de toda uma psicopatologia que surge. Então a gente pode pensar que, olha, a quem são
dirigidas às medidas de internamento, aos doentes venéreos, aos devassos, aos dissipadores, aos homossexuais, aos blasfemos, aos revoltosos, aos alquimistas, aos libertinos. Então tudo isso que a sociedade não gosta, tudo isso que a sociedade vê que não deve existir no meio dela, é associado com a loucura. E o que está fora disso, então, é a norma, o normal. O que é o normal? O normal é o que não é doente venéreo, é o que não é devasso, é o que não é dissipador, é o que não é revoltoso, é o que não é homossexual, é o que não é blasfemo, é o que não é feiticeiro, é o que não é libertino. Isso que é o normal. O resto é loucura, o resto é pecado. Os loucos são um tipo que a sociedade reconhece e isola. Existe o devasso, o dissipador, o homossexual, o mágico, o suicida, o libertino. O louco começa a ser avaliado segundo um certo distanciamento da norma social. A partir do século XVII, o louco se torna então um personagem concreto, tomado do mundo social real, julgado e condenado pela sociedade de que faz parte. O hospital, então, interna os devassos, interna os dissipadores, interna os blasfemos, interna os homossexuais, interna os homens que procuram se desfazer, ou seja, não ser um homem, se tornar, por exemplo, um libertino, se tornar um homossexual, se tornar aquilo que ele não, teoricamente, não deveria ser. E aí, nos séculos 17 e 18, vai se internar a loucura pela mesma razão que a devassidão ou a libertinagem. O essencial não é que ela seja desconhecida como doença, mas que seja percebida sob outra perspectiva. É importante, entretanto, observar que seria falso considerar que o internamento dos insanos nos séculos 17 e 18 seja uma medida de polícia que não se coloca problemas ou que pelo menos manifesta uma insensibilidade uniforme ao caráter patológico da alienação. Mesmo na prática monótona do internamento, a loucura tem uma função variada. Ela já se encontra sob perigo no interior desse mundo do desatino que a envolve em seus muros e a importuna com sua universalidade. Pois se é fato que em certos hospitais os loucos têm lugar reservado, o que lhes assegura uma condição quase médica, a maior parte deles reside em casas de internamento, nelas levando praticamente uma existência de correcionais. Então a gente vai ter, é importante dizer, que o internamento ele vai ser, não o primeiro esforço na direção da hospitalização da loucura, porque antes já se tinha toda uma compreensão, outros espaços, que você isolava a pessoa que era considerada louca, Antes vai ser usada a expressão alienado, Porque seria o louco, o que seria? O louco é aquele que está alienado de sua própria natureza, aquele que se alienou da natureza humana, que é racional. Então a gente vai chamar de alienados, vão ser chamados. E também a gente vai ter a figura do alienista, Então a gente tem, por exemplo, o Alienista de Machado de Assis, para vocês verem o uso desse termo. Tem uma série na Netflix também chamada O Alienista, muito boa, que era o termo que se usava para a pessoa que tratava esses seres teriam alguns aspectos mórbidos. Então constitui-se antes uma homologação dos alienados aos outros correcionais, Porque o alienado ele precisa ser corrigido para poder caber na sociedade. Então, ser tratado como os outros loucos não significa submeter-se a tratamento médico, mas sim seguir o regime da correção, praticar seus exercícios e obedecer às leis de sua pedagogia. O internamento, portanto, ele destina-se a corrigir. Então, não vai nos surpreender se o louco precisa ser corrigido, que os espaços em que o louco é isolado se associem com a ideia de prisão, porque a prisão é onde o criminoso precisa ser corrigido. Então, tanto a prisão quanto os hospícios, os sanatórios, os manicômios, eles vão ser lugares de correção. Percebe agora que, no entanto, deve perceber que tem uma evolução do pensamento. Por que tem uma evolução do pensamento? Antes, a gente estava pensando aqui, os leprosários, as casas de internamento primeiro, como um lugar simplesmente de exclusão, de isolamento e de castigo. Mas aqui também agora a gente vai ter um certo discurso humanista da psiquiatria, do discurso médico, do discurso liberal, do discurso iluminista, do discurso humanista, que vai dizer assim, essas pessoas são humanas. Essas pessoas merecem tratamento, elas merecem ser corrigidas, elas merecem ser reformadas. E é nesse contexto que surgem então prisões, nesse sentido de reformatórios. As prisões são para as pessoas serem reformadas. Só que isso é meio assim, essas correções não deixam de carregar a marca do isolamento e a marca da punição, do castigo.
Então a loucura, no devir de sua realidade histórica, ela torna possível, em dado momento, um conhecimento da alienação no estilo de positividade que a delimita como doença mental. Mas não é este conhecimento que forma a verdade dessa história. Os poderes de decisão são entregues ao juízo médico. Apenas eles nos introduzem ao mundo da loucura. Então agora a gente vai ter uma construção de um saber sobre um louco. Um saber racional, um saber, científico que pode dizer o problema que eles têm e como corrigir esse problema. Então a loucura se torna elemento de estudo, objeto de discurso médico. Os poderes de decisão então são entregues ao médico, é o médico que sabe sobre a loucura. É o médico que entende sobre loucura, é o médico que sabe o que a loucura é e como tratá-la. Então é o médico que sabe sobre a loucura, é o médico que conhece a loucura. A razão, ela interpreta e entende o que vem a ser a loucura. Então, com o tempo, os poderes então, de decisão vão ser entregues ao juízo médico, ao médico que sabe o que é a loucura, e apenas o médico, a medicina é que permite que se distinga o normal do patológico, o criminoso do alienado. Porque como que vai ter um discurso médico? Agora vai ter um problema, né? Porque se a loucura é uma doença, logo a gente não pode responsabilizar uma pessoa louca pelo que ela faz. E aí a gente vai ter um problema com essa noção. Antes a noção de loucura e crime está muito associada. Como que a gente desvencilha as duas coisas? Isso vai estar muito confuso, porque a pessoa cometeu um assassinato, ela é um psicopata, ou ela é, na verdade, uma criminosa. Porque se ela for psicopata, ela precisa de cura, de tratamento, não é culpa dela. Mas se ela for uma criminosa, então, na verdade... Ou será que todos os criminosos, na verdade, são pessoas com problemas mentais? Se os criminosos são pessoas com problemas mentais, talvez eles não devam ser, então, punidos, eles devem ser tratados. Percebe esse discurso? Então a pessoa criminosa é uma pessoa que precisa ser tratada. Ou só o médico vai poder saber distinguir as duas coisas. Só o médico vai poder saber olhar para duas pessoas e falar assim: esse daqui é louco, esse daqui é criminoso. Então, a pessoa cometeu um assassinato. O discurso médico, o discurso que sabe, vai poder julgar, se o assassinato foi cometido por um criminoso ou se foi cometido por uma pessoa que não estava no uso de suas faculdades mentais. Então, nesse sentido, a gente tem um discurso médico para falar para a gente se a pessoa é um alienado, porque aqui a gente não vai usar, eles vão usar o termo alienado, como eu falei para vocês, é o termo que era usado na época, né? A pessoa que se alienou da sua natureza. Então, eu pego uma pessoa, por exemplo, que cometeu um assassinato, e aí vai ser o médico que vai poder, vai investigar, né? Vai olhar assim, olha, essa pessoa era responsável pelo crime? Ela estava em pleno uso das suas consciências mentais? Sim, então ele é um criminoso. Não, essa pessoa estava num surto, numa crise e, portanto, é um alienado e ele não tem responsabilidade. Então, no século XIX, a psicopatologia, e ainda hoje, ela acredita situar-se e tomar suas medidas com referência num homem normal, considerado como dado anterior a toda experiência de doença. Então, primeiro você tem um homem normal. O que é um homem normal? Um homem racional. Ele é o modelo de homem. O que está fora desse modelo ou é crime ou é loucura. Então a gente tem um homem normal, que é o homem da razão, o homem da consciência, e o que está fora disso é uma experiência de doença, de loucura ou de crime. Então, na verdade, esse homem normal é uma criação, obviamente, não existe homem normal. Porque criação da quê? Da sociedade burguesa, né? Vamos ser bem sinceros. A gente tem com a sociedade moderna a criação do modelo de homem, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, vários filósofos vão falar de autonomia, de razão, dos direitos do homem, que é o homem branco, o homem europeu, o homem racionalizado, o homem moderno, o homem do conhecimento, o homem da ciência, o homem da razão, né? Você pega Kant, que é o homem maduro, o homem que é autônomo, que tem uma racionalidade. Esse é um sujeito liberal, é o sujeito da burguesia, é o sujeito burguês que é livre, que é autônomo, que tem racionalidade. Esse homem é tomado como modelo universal de homem. E o que não está dentro desse modelo universal de homem, que é uma criação da modernidade, é o que seria a loucura. Então, o louco, ele não é reconhecido como tal pelo fato de a doença tê-lo afastado para as margens do normal, mas sim porque nossa cultura situou-o no ponto de encontro entre o decreto social do internamento e o conhecimento jurídico que discerne a capacidade dos sujeitos de direito. Então, percebe, é uma construção histórica que vai unir duas coisas. De um lado, toda uma história de pessoas que são isoladas da sociedade, desde começando lá nos leprosários, passando para os doentes venéreos, passando para os depravados sexuais, passando para os miseráveis. Todo esse povo aí vai ser enquadrado na loucura e também vai ter uma construção do sujeito liberal, do homem autônomo, de razão, livre, e que esse homem é o modelo de homem, o homem da Declaração dos Direitos do Homem.
E o que não cabe nesse homem é a loucura. E aí, apesar do prazer reconfortante que podem ter os historiadores da medicina no reconhecer no grande livro do internamento o rosto familiar e para eles eterno das psicoses alucinatórias, das deficiências intelectuais e das evoluções orgânicas ou dos estados paranoicos, não é possível dividir sobre uma superfície nosográfica coerente as fórmulas em nome das quais os loucos foram presos. As fórmulas de internamento não pressagiam nossas doenças. Elas designam uma experiência da loucura que nossas análises patológicas podem atravessar sem nunca a levar em conta da sua totalidade. Então, por mais que o médico ele acredite que ele está sendo científico, neutro, imparcial, em construir toda uma classificação do que são os transtornos mentais, a gente não pode esquecer que, na verdade, essa construção é histórica. Essa construção dependeu de todo um processo de exclusão, de toda uma construção de um modelo de homem. Durante toda a Idade Média, e por muito tempo no decorrer da Renascença, a loucura estava ligada ao que é mal, mas sob a forma de transcendências imaginárias. De agora em diante, com todo o discurso médico, ela se comunica como mal pelas vias mais secretas da escolha individual e das más intenções. Loucura e crime, como eu disse para vocês, passam a estar unidos e implicados. Para os homens da lei, a loucura atinge essencialmente a razão, com isso alterando a vontade, ao mesmo tempo que a inocenta, olha que coisa mais complexa, né? Ao mesmo tempo que a loucura está associada com o crime, a loucura é o que inocenta uma pessoa. A loucura é associada com o que é o crime. Mas a pessoa que está louca não está cometendo aquilo por uso da sua vontade. Logo, ela é inocente. Então, olha que paradoxo que cria-se, né, com esse discurso. Então, na experiência que o classicismo, né, que a idade clássica, a idade moderna, tem da loucura e na recusa que ele lhe opõe, não se trata apenas de regras morais, mas de toda uma consciência ética. Na era clássica, a razão nasce no espaço da ética. E é isso, sem dúvida, que dá ao renascimento da loucura, nessa época, seu estilo particular. Toda loucura oculta uma opção, assim como toda razão oculta uma escolha livremente realizada. A loucura passa tanto a ser exaltada como lição de redenção, quanto domada como animalidade. A loucura é o que nos aproxima da figura do animal. Né? A loucura, de um lado, ela é a lição de redenção. Porque a pessoa que está louca, ela está redimida. Ela está salva, ela é inocente, ela não tem culpa. Mas essa loucura também é o que é animalesco, é o que lembra a gente do irracional. Então a loucura como lição de redenção é tomada como o ponto mais baixo da humanidade, a qual Deus consentiu em sua encarnação, querendo mostrar com isso que nada existe de inumano no homem que não possa ser resgatado e salvo. Né? Então, assim, o que é a loucura? Né? Foi uma coisa louca, por exemplo, a teologia vai pensar assim, que Deus, né, o próprio Deus, se encarnou em Jesus como um ser humano e viveu entre nós e foi morto para nos redimir. Deus se fez uma coisa inferior, que é o humano, do natural, do que vem da nossa natureza. Da mesma forma, né, a loucura ela rebaixa o ser humano à classe da animalidade, mas ao mesmo tempo revela que isso pode trazer redenção, que isso pode trazer salvação, né, a cura, a inocência. Quanto à animalidade, a loucura em suas formas últimas é para o classicismo o homem em relacionamento imediato com a sua animalidade, sem outra referência qualquer, sem nenhum recurso. Então a loucura aproxima o homem do que é do animal, né? do que não é humano. Então a gente já entende por que o louco foi submetido a tantos tratamentos desumanos, porque o louco está mais próximo do animal nessa concepção do que do humano. Agora nós podemos ir para a segunda parte, que vai tratar da consciência da loucura. A consciência da loucura, pelo menos na cultura europeia, a gente precisa entender que a história da loucura fala da história da loucura na Europa, e por isso esse texto, essa compreensão não pode ser transportada para o Brasil sem uma certa crítica, né? Mas o Brasil teve experiências semelhantes, igual o Hospital de Barbacena, mas aqui tem outro contexto, outra história. Então a gente sempre precisa lembrar que toda essa análise da história da loucura é uma análise da história da loucura na Europa. A consciência da loucura, pelo menos na cultura europeia, ela nunca foi um fato maciço. Né? Não é uma coisa homogênea, não é tipo assim, isso é loucura. Né? A gente sabe que então loucura, o que define o que é loucura, é um processo histórico de construção social. Para a consciência ocidental, a loucura ela surge simultaneamente em pontos múltiplos.
formando uma constelação que aos poucos se desloca e transforma seu projeto e cuja figura esconde talvez o enigma de uma verdade. Tanto é que o que a gente define como louco vai mudar, vai variar dependendo do tempo histórico, da maneira como isso vai sendo construído. A gente pensa que a homossexualidade era doença, agora não é mais, né? Então as coisas mudam, não é uma coisa rígida, fixa. E vai ter todo um debate sobre o que é a loucura no discurso médico. Então o debate sobre loucura incansavelmente põe em jogo, sob formas diversas, mas com a mesma dificuldade de conciliação, as mesmas formas de consciência sempre irredutíveis. E aqui vai ter, o Foucault vai colocar 4 formas de consciências da loucura. Uma que ele vai chamar de consciência crítica da loucura, uma outra que ele vai chamar de uma consciência prática da loucura, uma terceira que ele vai chamar de uma consciência enunciativa da loucura e uma quarta que ele vai chamar de uma consciência analítica da loucura. Vamos considerar cada uma brevemente. Consideremos primeiro a consciência crítica da loucura. A consciência crítica da loucura reconhece e designa a loucura sobre um fundo de coisa razoável, refletida, moralmente sábia. Consciência que se compromete inteiramente em seu julgamento antes mesmo da elaboração de seus conceitos. Consciência que não define, mas que denuncia. Então a consciência é uma manifestação da crítica à racionalidade, ao homem racional. E às vezes a consciência é até mesmo romantizada como algo positivo, como algo, que representa assim, a revolução, a revolta contra a norma, contra a sociedade. Uma outra maneira, seria a consciência prática da loucura, que consiste na diferença entre loucura e razão, a partir da noção de homogeneidade de um determinado grupo, considerado como portador das normas da razão, que define aqueles que estão fora do grupo como tendo escolhido isso. É interessante essa coisa paradoxal, né? O que é o normal? O normal, é aquilo que está definido como racionalidade, do modelo de homem liberal, do autônomo, do racional, e o que está fora disso é loucura. Mas você pensa muitas vezes que a pessoa também escolheu estar fora disso, né? É igual às vezes quando fala homossexualidade é doença, mas também é uma escolha. E depois a gente tem também uma consciência enunciativa da loucura, que indica a loucura como uma espécie de existência substantiva, simples, imóvel e obstinada. Então a loucura aqui é pensada como uma essência que está dentro do sujeito. Então existe o esquizofrênico, existe o maníaco depressivo, e isso é uma essência imóvel, estática do sujeito. E a gente tem uma consciência analítica da loucura, que é a consciência que busca um saber objetivo da loucura, isolado de suas formas, de seus fenômenos, de seus modos de aparecimento, que é o saber psiquiátrico, que vai querer construir toda uma classificação de categorias sobre a loucura que sejam universalizáveis, que consiga dar conta de todos os humanos em qualquer tempo histórico, em qualquer lugar, construir categorias universais, que se você, o que é a depressão? O que é a depressão não para mim, Bruno, ou o que é a depressão para o João, para o José, mas o que é a depressão em si, como uma categoria universal. E vai ter toda uma consciência analítica que vai buscar, então, trabalhar essas categorias do que vem a ser, então, a loucura a partir dessas classificações. Aí, além do discurso médico, a gente vai ter também o discurso, que é o discurso filosófico sobre a loucura, que a gente vai começar a pensar no louco, tanto numa perspectiva filosófica, quanto numa perspectiva científica, médica. Então a gente tem esses dois discursos sobre o louco. O louco não é manifesto em seu ser, mas ele é indubitavelmente, e é porque é outro, E no século XVIII, essa consciência de alteridade oculta sob uma aparente identidade, uma estrutura bem diferente, que formula não a partir de uma certeza, mas de uma regra geral. Ela implica um relacionamento exterior que vai dos outros a esse outro singular que é o louco. O louco ele é considerado o outro em relação aos outros. O outro no sentido da exceção entre os outros. No sentido do universal, o louco se torna relativo. Você tem um modelo universal do que é o homem, do que é o sujeito, e o louco é um segundo outro, é um outro. E essa nova forma de consciência inaugura um novo relacionamento da loucura com a razão. De um lado, a loucura existe em relação à razão. Você tem o modelo do homem racional e a loucura é o outro em relação à razão. Por outro lado, ela existe para a razão, na medida em que surge o olhar de uma consciência ideal que percebe como diferença em relação aos outros. Então percebe isso daqui, você tem a razão, e a loucura existe em dois sentidos em relação à razão. Numa, do que era uma outra coisa em relação à razão. Então a loucura é o irracional, mas ao mesmo tempo a loucura é o objeto da razão, porque é o objeto de estudo da razão, é o objeto de classificação da razão.
objeto de conhecimento da razão. A loucura tem então uma dupla maneira de postar-se diante da razão. Ela está no mesmo tempo do outro lado e sob o seu olhar. Então a loucura é o outro lado da razão, é aquilo que é irracional, mas ao mesmo tempo a loucura é um objeto de estudo da razão. É aquilo que está diante da razão para que ela possa classificar, estudar, categorizar. E isso é interessante então. Na percepção do louco que se tem no século XVIII, então, inextricavelmente misturados, aquilo que existe é de mais positivo e de mais negativo. O positivo é a própria razão. A razão é o positivo. E o irracional é o negativo, né, que é construído. Então, a loucura é a negação da razão. O século XVIII percebe o louco, mas deduz a loucura. Então, o século XVIII ele vai perceber o louco como aquilo que está em oposição à razão, mas vai deduzi-lo, vai estudá-lo, vai categorizá-lo. E no louco, o que ele percebe não é a loucura, mas a inextricável presença da razão e da não-razão. E aquilo a partir do que ele reconstrói a loucura não é a múltipla experiência dos loucos, é o domínio lógico e natural da doença, um campo da racionalidade. Então o louco ele não é compreendido nele mesmo. Não é como se a ciência agora vai olhar para o louco, para a pessoa concreta, para o sujeito individual que está ali sofrendo e vai buscar compreendê-lo. Não, não, não. O que a razão vai fazer é construir um modelo de homem, que é o modelo racional, e vai classificar então aquilo que não cabe nesse modelo racional, pensando nas categorias de não razão, nas categorias que negam a razão. E por isso é possível construir um discurso lógico e natural disso que nega a razão como uma doença. Então se constrói um sistema de classificação, de categorização a partir de um discurso da racionalidade. Não é o louco que fala por si mesmo, é a razão que fala pelo louco. E aí no século XVIII, todo o mundo patológico é organizado conforme as novas normas. Surge uma grande preocupação em criar classificações, dividindo a loucura em formas e variedades. E aqui a gente tem todo o discurso científico, de que você precisa dividir em especialidades, em categorias, para você conseguir entender o fenômeno. Então, assim como, por exemplo, a ciência lá na botânica classifica as diferentes espécies de plantas de um jardim, o pensamento médico vai fazer surgir as categorias para poder classificar, categorizar as formas patológicas, de poder enquadrá-la no conhecimento científico, para poder classificar, para poder olhar para um sujeito e falar, ele cabe dentro desse rótulo, ele cabe dentro desse quadro clínico, para poder categorizar, para poder classificar. Então vai surgir várias classificações com uma lista de sintomas que uma pessoa precisa preencher para caber dentro daquela moldura. Né? Quanto tempo a pessoa tem que estar apresentando sintomas, quais sintomas devem ser, como esses sintomas devem se apresentar, e aí encaixa a pessoa numa categoria que possa caber o louco. Percebe que não se compreende o louco a partir dele mesmo, se cria uma categoria no qual se possa encaixá-lo. E aí, se do ponto de vista médico, a loucura é vista como uma doença do cérebro, surge a questão da natureza da alma. Porque o que o discurso médico vai fazer? O discurso médico vai falar que a loucura está aqui na cabeça. Ela é um problema mental do cérebro, neuronal. Mas também você vai ter uma noção da loucura como uma doença do espírito. Né? Então, quem diz loucura no século XVII, 17 e 18, não diz em sentido estrito doença do espírito, mas algo onde o corpo e a alma estão juntos em questão. E aí, as estruturas que passam a explicar a loucura, as estruturas a que pertencem à loucura, elas vão ser o ciclo da causalidade, o ciclo da paixão e da imagem e o momento essencial do delírio. Então, a gente tem aqui três estruturas a partir às quais pertencem à loucura. Vamos considerar cada uma delas brevemente. Vamos lá, comecemos considerando o ciclo da causalidade. A causa próxima da loucura, então a gente vai ter aqui o primeiro ciclo da causalidade. Qual que é a causa da loucura? A causa próxima da loucura é entendida como uma alteração visível do sistema nervoso e, tanto quanto possível, o próprio cérebro, enquanto as causas distantes podem ser várias, como os eventos da alma, que sejam um pouco violentos ou exageradamente intensos, e as variações e excessos do mundo exterior. Como dito, a loucura ela vai ser vista nessa intersecção entre corpo e alma, corpo e mente. Então, primeiro, você vai ter uma causa próxima e uma causa distante. O que é a causa próxima? É um problema que deu lá no cérebro. O que é a causa distante? A causa que causou esse problema no cérebro, que pode ser alguma coisa da alma, que pode ser um trauma, uma violência que a pessoa passou, várias coisas, né? Então, vamos supor um trauma. Você tem um trauma que fez mal ao espírito, e isso danifica o cérebro, e aí você tem, então, uma loucura. Uma outra estrutura, a partir da qual a loucura é pensada, é o ciclo da paixão e da imagem. A paixão, né, os afetos, é uma condição de possibilidade da loucura em geral.
Na loucura, a totalidade, alma e corpo, ela se fragmenta e tem-se o ciclo da imagem no sentido das quimeras, dos fantasmas e dos erros. Então, o que acontece? A loucura vai ser um problema das paixões, dos afetos, das emoções, dos sentimentos que vão estar alterados. Então, você tem uma alteração nisso. E aí, essa alteração vai causar uma fragmentação, uma ruptura no sujeito que vai estar, vamos dizer assim, fragmentado, a pessoa vai estar fragmentada e ela vai ter uma imagem dessa fragmentação, uma imagem de si mesma toda distorcida, onde vão aparecer também imagens como, né, das alucinações, das quimeras, dos fantasmas, o erro, porque representa essa estrutura fragmentada em que a pessoa se encontra. E terceiro, a gente tem o momento essencial do delírio. A linguagem delirante é a verdade última da loucura, na medida em que é a sua forma organizadora, o princípio determinante de todas as suas manifestações. O momento do delírio constitui o âmago dessa experiência da loucura, aquilo que pode constituí-la como tal. Então, o que define a loucura? O delírio. A pessoa que está tendo delírios, alucinações é a pessoa louca. Então a gente vai pensar em psicose, como o quê? Psicose é isso. Se você identificou na pessoa que ela está delirando, que ela está tendo alucinações e tal, você tem ali o que marca a loucura. Então, ao final deste último ciclo, que é o do delírio, que começa com a liberdade do fantasma e que se encerra agora com o rigor da linguagem delirante, nós podemos concluir 3 coisas, né? Na verdade, 3 coisas não, 4 coisas a partir dessa questão do delírio. Vamos pensar a associação entre delírio e loucura que nos revelam, né, 4 coisas importantes, segundo Foucault. A primeira é que na loucura clássica há 2 formas de delírio. A segunda é que vai haver um delírio implícito, que existe em todas as alterações do espírito. A terceira é que o discurso delirante abarca todo o domínio de extensão da loucura. E a quarta é que a linguagem é a estrutura primeira e última da loucura. Vamos pensar primeiro no número 1. 2 formas de delírio. Existe uma forma particular, sintomática, própria de algumas doenças do espírito, e de modo especial da melancolia, e uma outra forma que nem sempre aparece, que não é formulado pelo próprio doente no curso de sua doença, mas que não pode deixar de existir aos olhos daquele que, procurando a doença a partir de suas origens, tenta formular seu enigma e sua verdade. Esse delírio que é o delírio implícito. Então existe um delírio implícito e um delírio explícito. Existe o delírio sintomático, que aparece ali explicitamente, que a pessoa está vendo, e existe o que está implícito, o que está interno ao sujeito. Então, esse delírio implícito existe em todas as alterações do espírito. Para o pensamento clássico, existe continuamente um delírio subjacente, ligado a cada um dos sinais particulares à essência da loucura. E aí o discurso delirante ele vai abarcar todo o domínio da extensão da loucura. Então, o que marca a loucura e que perpassa toda a loucura é o discurso delirante. E a linguagem é a estrutura primeira e última da loucura. Ela é a sua forma constituinte. É nela que repousam os ciclos dos quais ela enuncia a sua natureza. Então, a gente tem um delírio subjacente. E a gente tem a manifestação explícita desse delírio, né, através ali das alucinações e dos delírios. A gente pode pensar, por exemplo, vamos pensar que uma pessoa que tem um delírio de estar sendo perseguida pelo FBI. Por trás desse delírio tem um outro problema. Qual que é o outro problema que tem por trás desse delírio? Talvez seja o fato de que a pessoa não se sente importante. Do fato de uma baixa autoestima. Então, o que a pessoa faz? Ela tem uma coisa implícita ali, subjacente a ela, que é uma baixa autoestima. Então, ela tem um delírio de que ela está sendo, por exemplo, perseguida pelo FBI. Porque, isso dá uma sensação, olha, eu sou importante, até o FBI se importa comigo. Então, percebam que todo delírio tem uma coisa por trás, subjacente a ele, que é algo importante de considerar. E aí o Foucault vai falar assim que a gente vai ter 3 figuras da loucura, 3 figuras em que a loucura aparece, que vão ser as classificações. Então a gente pode classificar os loucos em grandes 3 grupos, que é o da demência, o segundo que é o da mania e da melancolia, e o terceiro que é o da histeria e da hipocondria. Vamos considerar cada um deles, Então, as loucuras vão ser classificadas em 3 grandes grupos. O primeiro é o da demência. A demência, ela é, dentre todas as doenças do espírito, a que permanece mais próxima da essência da loucura. Porque ela está mais próxima... O que é a essência da loucura? A essência da loucura é o delírio. Então, o que está mais próximo dos delírios, das alucinações, é a demência. Então, é onde tem as alucinações, por exemplo, a esquizofrenia, A pessoa que está tendo alucinações e delírios. No segundo grupo, a gente vai ter a mania e a melancolia, que vão ser, por exemplo, os transtornos mais de humor. Então, a gente tem a demência, e a gente tem melancolia e mania, que são os transtornos de humor, que a pessoa vai estar ou com humor deprimido ou com humor agitado, Então, você tem a melancolia como uma loucura sem febre nem furor, que é acompanhada pelo temor e pela tristeza. Então, em vez de ser uma coisa, a pessoa está delirando, alucinando, está agitada, ela está ali quietinha, mas triste, sem desejo de comer, sem desejo de fazer nada, ela está deprimida.
E você tem a mania, que já seria diferente da melancolia, porque a pessoa está ali mais agitada e tudo mais. Mas você pode ter os dois, né? Que é o que a gente hoje chamaria de transtorno bipolar, mas a gente teria ali como melancólico, maníaco, depressivo. E no terceiro grupo, né, a gente tem a histeria e hipocondria, né, que são sintomas que têm mais a ver com o corpo, né, com a corporeidade. Então você vai ter a histeria, né, que é a pessoa, por exemplo, muito ligada à mulher, que ela tem aquelas agitações, que ela fica agitada, que é o corpo, né, as convulsões, a epilepsia, por exemplo. E você tem a hipocondria, né, que é a pessoa que ela tá sempre somatizando, ela tá sempre acreditando que tem uma doença. Essas duas têm a ver com o corpo, né? Porque a pessoa com histeria, ela manifesta, é como se ela manifestasse seus problemas mentais no corpo, né? Seja por meio de agitações, seja por meio de dores que ninguém sabe de onde veio, que não tem causa orgânica, mas está doendo, tem uma dor no corpo. E a hipocondria, que a pessoa está doente, eu estou doente, mas, né? Então, assim, você tem esses três grupos. O grupo que é da demência, que está mais próximo do delírio, que é a essência da loucura. Você tem o grupo dos humores, que é a mania, a melancolia. E você tem o grupo mais somático, do corpo, que é a histeria e a hipocondria. E aí, né, como se trata essas pessoas, né? E aí vão surgir várias formas de tratamento, segundo Foucault. E aí o Foucault cita, né, 4 formas, assim, de tratar a pessoa que está com loucura. Que é uma que é a consolidação, a segunda que é a purificação, a terceira que é a imersão e a quarta que é a regulação do movimento, que são técnicas terapêuticas que, por assim dizer, serviriam para tratar o louco. Vamos considerar cada uma delas. De acordo com a consolidação, há uma loucura todo um componente de fraqueza. Assim será procurada uma cura que dê ao espírito a fibra e vigor. Consolidação, então a pessoa louca, ela está fraca. Ela precisa ser fortalecida. Então, primeiro você precisa ter técnicas terapêuticas que vão fortalecer a pessoa. Depois tem a purificação. A loucura invoca uma série de terapêuticas visando operar a purificação devido ao entupimento das vísceras, ao caldo das ideias falsas, à fermentação dos vapores, à violência e à corrupção dos líquidos. Então tá tudo impuro, tem uma impureza no sujeito, impureza em relação aos seus líquidos e impureza em relação, né, as veias, aquilo que corre no seu sangue, a pessoa está impura, então ela precisa de uma técnica de purificação. Por exemplo, né, você pode pegar o sangue está impuro, então você pega, né, e vai purificar esse sangue. Coloca ali uma sanguessuga, por exemplo, para sugar o sangue ruim, para poder purificar a pessoa, de exemplo. E depois a gente tem outro tratamento que é a imersão, né? Então a imersão vai estar com a ideia de pureza, igual tem no batismo na igreja, que você joga a pessoa na água e batiza ela, e ela é purificada. Você vai poder ter essa ideia de poder jogar, por exemplo, dar um banho de água gelada na pessoa para poder purificá-la, para poder imergi-la nessas águas e poder, né, lavá-la das suas impurezas. E a gente vai ter a regulação do movimento, né? Que sendo a loucura uma agitação, né? A pessoa está agitada, você precisa regular esse movimento agitado da pessoa para ela poder, né, regular o seu movimento. Ou ela está muito rígida, né? Então ela precisa de uma regulação para poder regular o movimento. E aí, também o Foucault vai falar assim, que sempre existiu no curso da Era Clássica uma justa posição de 2 universos técnicos nessas terapêuticas da loucura. Um que repousa numa mecânica implícita das qualidades e se dirige à loucura em sua qualidade essencial de paixão, e outro que repousa no movimento discursivo da razão, né, que tem a ver com o delírio. Então você trata tanto a paixão, quanto a alteração dos afetos, quanto o delírio, né? E aí o ciclo estrutural da paixão e do delírio, que constitui a experiência clássica da loucura, reaparece no mundo das técnicas em 3 figuras, que é o despertar, a realização teatral e o retorno ao imediato, que o Foucault eu vou considerar aqui cada um rapidamente como o Foucault considera. O que é o despertar? Uma vez que o delírio é o sonho das pessoas acordadas, é preciso tirar os que deliram desse quase sono. Então perceba essa primeira ideia. Qual que é a primeira ideia? O que o louco é? O louco é uma pessoa que está sonhando acordado. Né? Quando você vai dormir, você tem várias imagens que aparecem na sua mente, que você sonha lá. Se você tivesse acordado e tivesse tendo essas imagens, você seria classificado como louco. Então o que é o louco? O louco é a pessoa que está sonhando, mas acordado. Porque ela está tendo as visões, as coisas que você veria num sonho, mas acordado. Ela ouve vozes, ela vê pessoas, ela vê coisas, ela pensa que ela está sendo perseguida pelo FBI. Você poderia simplesmente estar sonhando com isso.
né? Qualquer pessoa pode sonhar, por exemplo, que está sendo perseguida pelo FBI. Mas se você está dormindo, ok, é um sonho. Mas se você está acordado, é loucura. Então loucura nada mais é do que um quase sono. É um sonhar acordado. Como a gente cura o sono? Acordando a pessoa, né? A pessoa está sonhando, acorda ela. O que a gente tem que fazer com o louco? A gente tem que despertar ele desse sonho. Despertá-lo. Então precisam técnicas terapêuticas que despertassem o louco. Segunda coisa que vai estar relacionada a essa figura do louco, a realização teatral. A operação terapêutica ela desenrola-se no espaço da imaginação. Trata-se de uma cumplicidade do irreal consigo mesmo. O imaginário deve entrar em seu próprio jogo, suscitar voluntariamente novas imagens. Então o que se entende? Que o louco ele está ali numa fantasia, numa imaginação. E a pessoa que está tratando ele precisa entrar nesse contexto, nessas fantasias. A pessoa que trata o louco, ela não tem que chegar no louco e dizer para ela, isso não é verdade. Não é tipo assim, estou sendo perseguido pelo FBI. Aí a pessoa chega e fala assim, não, isso não é verdade. Não vai adiantar nada e pode ser até um problema, né? Porque se você fala para uma pessoa que está delirando, que está sendo perseguida pelo FBI, que isso não é real, você vai ativar o delírio subjacente. O que é o delírio subjacente? Olha, eu estou sendo perseguida pelo FBI porque eu sou importante. Então a pessoa está tentando lidar com uma falta que é o sentimento de baixa autoestima, o sentimento de que não é importante. Então você virar para uma pessoa que está, por exemplo, delirando e falando que está sendo perseguida pelo FBI e você vai contra o delírio dela e fala assim, isso é falso, o que você faz? Você está dizendo para a pessoa, por exemplo, que você não está sendo você não é importante, tá vendo? Você não é importante. E isso vai ativar o delírio subjacente e vai tornar a pessoa deprimida. Então as pessoas perceberam isso, então, de que na verdade, para você curar a pessoa da loucura, você não pode ir contra o que ela está delirando, mas você precisa entrar no contexto dessas imagens. A saúde ela deve investir a doença. Você deve trabalhar dentro desse contexto. Você está sendo perseguido pelo FBI? Como é essa perseguição? Por que você está sendo perseguido? Então, ao invés de confrontar o que o louco está tendo de alucinação, se pensava que para tratar o louco, você tem que entrar no mundo dele, nesse teatro que está acontecendo. E terceiro, você tem a ideia de retorno ao imediato. A cura da loucura pressupõe uma volta àquilo que é imediato em relação à imaginação. Volta que afasta da vida do homem e de seus prazeres tudo que é artificial, irreal e imaginário. É interessante a gente perceber, por exemplo, que a pessoa que está delirando, que está alucinando, ela muitas das vezes está desligada do que está acontecendo ao redor dela. Então, assim, muitas vezes uma maneira até de perceber se a pessoa está tendo alucinações é, sei lá, virar para ela e perguntar assim, quem é o presidente do Brasil? E a pessoa vai falar assim, presidente do Brasil, não sei, né? Nem sabe que o Bolsonaro, infelizmente, ainda... Quando esse vídeo está gravado, ele é presidente. Espero que até outubro não seja mais. Mas vamos supor que a pessoa nem sabe quem é o presidente, né? Nem sabe. Então ela não sabe nem o que está acontecendo ao redor dela. Então a gente precisa fazer um retorno para que ela volte à concretude. Para poder, então, ser curada da loucura. E aí, para a gente finalizar, né? Eu vou para a última parte. Vou tentar ir rápido nela. Porque o vídeo já está bem grande. Então a gente vai caminhar para finalizar. E a gente vai considerar a questão da ruína da internação ao suposto olhar humanitário para o louco. Então vamos lá. Houve algum momento da história em que se percebeu, que, vamos agora considerar a terceira parte, em que se percebeu que os loucos estavam sendo submetidos a muitos tratamentos desumanos e que era preciso tratá-los de forma mais humanitária, mais humanizada. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui. Eu vou pular um pouco, tem uma questão que se fala até do Descartes, assim, mas eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar tão longo. Vamos pensar mais especificamente nessa questão da nova forma de olhar para o louco, em que vai se buscar um olhar, assim, vamos dizer, humanitário para o louco. E é nesse momento que vai surgir o Philippe Pinel. Filipe Pinel, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar ali no século XVIII, se eu não me engano, para poder humanizar o tratamento do louco. Porque aqui você tem várias tendências filosóficas, como o humanismo, como o iluminismo, que vão falar assim, olha, nós, com uma ideia de direito dos homens, de direitos humanos. Então a gente vai ter toda uma compreensão de que as pessoas não podem ser tratadas dessa maneira, sendo castigadas por sua loucura. Mas que o louco ele precisa de um tratamento humanitário. E aí a gente vai ter o nascimento dos asilos, onde vai se compreender que o louco precisa ser tratado de forma humanizada, de forma humanitária. Então vai surgir então uma compreensão de que ali a gente precisa curar o louco, tratar o louco, mas de forma que
seja humanizada. E aí nasce o asilo. O nascimento do asilo ele pode ser retomado, tendo em conta, né, a Casa dos Enfermos, que foi transformada em asilo por Felipe Pinel. Então, com Pinel está nascendo uma psiquiatria que, pela primeira vez, pretende tratar o louco como um ser humano, não como um animal. E assim, Pinel vai inaugurar a nova psiquiatria com a libertação do louco. Essa libertação, no entanto, é importante dizer, é uma suposta libertação, porque ainda vai se pensar o louco como doente, como a partir de uma perspectiva psicopatológica. Então, um suposto tratamento mais humanitário do louco. Por isso a gente fala que é suposto, que é o tratamento do Pinel. Mas, ao mesmo tempo, o tratamento do Pinel ele incluía banhos de água fria, camisa de força. Então, assim, é humanitário, mas nem tanto. O que Pinel e seus contemporâneos sentirão como uma descoberta, ao mesmo tempo, da filantropia e da ciência, que vai surgir a ideia de que tratar o louco é uma questão de caridade, de filantropia, e vai se construir essas ideias, né? A partir dessa compreensão. E aí a liberdade do louco, que Pinel pensava ter dado ao louco, já pertencia há muito tempo ao domínio de sua existência. A loucura, no fundo, só era possível na medida em que à sua volta havia um espaço de jogo que permitia ao sujeito falar, ele mesmo a linguagem de sua própria loucura, e constituir-se como louco. Na experiência clássica na qual se insere Pinel, a liberdade do louco se recolhe na ironia de suas contradições, né? Ao mesmo tempo, o louco está livre, mas também excluído da sua liberdade, porque permite-se a liberdade do louco atue, mas num espaço mais fechado. É interessante isso aqui, nesse sentido assim, antes você tem só o discurso médico falando para o que o louco é. Nesse tempo você vai ter uma ideia de que a gente pode permitir o louco se expressar. O louco pode pintar, por exemplo, o louco pode ser ouvido pela psiquiátrica, ele pode, pela arte, desenhar. Mas o louco continua no internamento, ele continua nos hospitais, ele continua nos manicômios internados. Então, assim, a gente vai ter toda uma compreensão de que a gente precisa tratar o louco como um ser humano, mas não vai haver tanto avanço assim, né? E aí o campo da experiência psiquiátrica, nessa primeira metade do século XIX, teve seu início em ampla medida com a paralisia geral, tida como boa loucura. E aí a loucura moral que explode na objetividade como violência, desencadeamento dos gestos e até assassinato. E a gente vai ter uma nova, né, classificação de várias formas de loucura, né? Então você vai ter, por exemplo, a noção de que existe mesmo aquela loucura que é mais agressiva, que é mais violenta, mas você também tem aquela loucura que é mais comportada, né? Então, aí a gente vai ter muito mais a ideia do alienado. O louco é aquele que está alienado da sua natureza, e o louco surge agora numa dialética sempre recomeçada entre o mesmo e o outro. O homem aparece na loucura como sendo outro que não é ele próprio. E aí, ao longo do século XIX, o louco não será mais conhecido e reconhecido a não ser sobre um fundo de uma antropologia implícita que fala da mesma culpabilidade, da mesma verdade, da mesma alienação. Então, o que a gente deve entender? Que no final, né, a gente teve sim um progresso humanitário na maneira como se trata o louco, né? A gente vai ter uma crítica, assim, o louco precisa ser visto como humano, mas a gente pode pensar isso aqui como análogo, por exemplo, à crítica sobre as prisões, né? Então, assim, a prisão deve ser um espaço para reformar a pessoa deve continuar sendo isolada, levada para esses espaços de isolamento, mas o papel ali não deve ser castigar e punir a pessoa, mas reformá-la. Da mesma maneira, o louco continua precisando ser internado, ser isolado, mas esses espaços têm que dar liberdade para ele se expressar e dar a ele um tratamento mais humanitário. É um avanço, mas um avanço que nem tanto, né? Hoje, na verdade, a gente tem um avanço maior, né, que tem a luta, aqui principalmente no Brasil e também por influência ali da Itália, a gente vai ter a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, que vão realmente tentar mudar esse quadro de fugir do modelo do internamento, fugir desse modelo de que a gente tem que isolar o louco. E a gente vai ter, por exemplo, uma grande conquista aqui no Brasil, que são centros de assistência psicossocial, né, que são espaços dentro da cidade que tentam romper com a lógica do internamento. E a gente vai ter também pessoas que vão criticar a própria ideia de psicopatologia, a ideia de dividir as pessoas entre normal e patológico. Então, hoje a gente tem toda uma luta para que a gente possa olhar para a loucura de uma outra forma, né? Que a gente possa romper, por exemplo, com a psicofobia, que a gente possa romper com a discriminação em relação às pessoas com transtornos mentais e até mesmo questionar, né, essa psicopatologização das experiências humanas, entendendo que talvez não haja realmente assim uma forma de dizer que é um normal e um patológico, né? Mas que há diferentes modalidades de experiência humana, diferentes estilos de estar, de viver e de ser, e que o que a gente chama de loucura, na verdade, é só uma das modalidades em que a existência pode se expressar, e não necessariamente algo que é o anormal, que deve ser banido e isolado.
Então hoje a gente tem uma luta para compreender isso de outra forma. A gente tem uma luta para compreender o sujeito, deixar que o sujeito fale a partir de si mesmo. Então não um discurso médico, racional, que vai dizer o louco o que ele é e como ele deve ser. Mas a própria pessoa em sofrimento psíquico ou com algum transtorno mental, podendo expressar a si mesma, expressar o seu próprio sofrimento e falar por si mesma, ser ouvida e não silenciada. Então hoje a gente tem toda uma luta, toda uma construção nesse sentido. Isso o Foucault não chega a abordar, né? Até porque é uma coisa mais recente, mas que é algo para a gente pensar, né? Construir formas de pensar a experiência humana que fuja um pouco dessa dicotomia entre normal e patológico e que fuja da lógica dos modelos de internamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.